Olá pessoal, seja bem-vindo ao Rota Fé e Esperança, uma incrível jornada para Cristo. Deixe o seu like aqui, se inscreva no canal e bora pro conteúdo! Vamos lá, a fé e esperança. Fé é uma palavra que significa confiança, crença e credibilidade. A palavra do grego é pistin, que significa confiança, confiar. E já no latim é credere, que é dar crédito, atenção a alguém ou algo, tá? Com base nisso, entendemos que a fé é confiar e acreditar também, tá? Então, olha só, a fé, ela não precisa de comprovação, de nenhum tipo de evidência, de veracidade que comprove algo. Então, a fé, com base na perspectiva cristã, ela é espiritual. Um dos teólogos reformadores aí, sistemático, chamado Charles Hodge, ele vai dizer que a fé, ela se fundamenta em crer, em dar crédito a Deus, né? Pois o próprio Deus, o próprio Senhor Criador, ele fez o homem com capacidade de acreditar. Então, pessoal, olha aqui, ó, vamos usar um texto base aqui, bem conhecido, Hebreus capítulo 11, versículo 1. O autor, ele vai dizer que ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Veja bem que se a fé é confiança e acreditar em Deus, nós vemos que essa fé, ela é o firme fundamento. Ou seja, o fundamento que o cristão tem, a base, a estrutura, a razão, o motivo que o cristão tem para viver confiando, para viver acreditando em Deus, é porque ele entende que esse fundamento, ele é sólido, ele é firme. E ele entende que o que, pessoal? Que o fundamento da sua fé é de que Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é criador, Deus salva, Deus é amoroso, Deus é soberano, Deus, ele é infinitamente mais do que o homem imagina. E é justamente nesse Deus que dá vitória, nesse Deus que promete e cumpre, que aqui o povo, que aqui o cristão, ele confia, ele coloca crédito e ele coloca confiança nesse Deus soberano, tá? Então, a fé é o firme fundamento, tá? Então, essa fé para o cristão, essa confiança, essa crença em Deus é o fundamento, tá? Então, o fundamento é a base da fé. Então, é impossível uma pessoa ter fé em Deus, acreditar em Deus, se ela não tiver fundamentada no que Deus é. Então, olha só, pessoal, sem o fundamento, tá? Sem o alicerce, sem a base, essa fé, ela não é sólida. Essa fé, ela é líquida. Essa fé, ela não existe, ela é fraca. Por isso que essa fé, ela é sólida, tá? Sem o fundamento, nada pode existir. A casa cai, beleza? E ainda mais, nós temos outra palavra aqui, que é esperança. Observa bem que o quê? A esperança aqui é fundamental para a vida cristã, né? Vista como aquele que persevera, aquele que passa, tá? Pode acontecer o que for, ele está firmemente aqui, ele está concentrado, ele está insistindo o tempo todo aqui em Deus, nesta palavra, nessa crença, nessa fé. Então ele persevera, ele insiste nessa fé, ele insiste, ele espera de Deus o tempo todo. Beleza? Como nós vemos aqui nesse texto base, o próprio livro de Hebreus aqui, o autor, ele vai falar a respeito de histórias aqui no Antigo Testamento, de fatos aqui que aconteceu, de pessoas que colocaram a sua confiança em Deus, que acreditaram em Deus, e por ter acreditado e esperado, Deus então veio e abençoou essas pessoas, né? Uma delas nós temos aí o bem conhecido patriarca Abraão, tá? Que ele
Deus chamou ele da sua casa, do meio dos seus parentes, para uma terra nova, para um projeto novo, grande, mostrando que Deus é soberano acima de todos os outros deuses. Prometeu para ele e ele confiou no Senhor, ele esperou no Senhor e o Senhor abençoou, dando para ele um filho aí, e ele foi ricamente abençoado. Observa que, fé e esperança são inseparáveis, tá, pessoal? Pois para confiar em Deus, esperamos dele, tá? Nós esperamos dele. E o contexto de Hebreus vai falar de inúmeras histórias aí, tá? Aonde se tem o quê? Pessoas que colocaram a sua confiança, a sua credibilidade em Deus, esperaram em Deus e foram ricamente abençoadas. Beleza? Nós vamos falar também, pessoal, que a fé e esperança é dom de Deus, tá? O apóstolo Paulo, ele vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 8, que porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Observa que aqui o apóstolo deixa bem claro que a fé é o dom de Deus. E como esse dom de Deus chega até nós? E que dom de Deus é esse, tá? Então, olha só, pessoal, a fé, ela é dada aqui por meio da pregação do evangelho, tá? Esse evangelho chegou até nós porque alguém pregou. Então, como crerão? Como acreditarão em Deus? Como confiarão em Deus se não há quem pregue? Isso os profetas falaram, os próprios discípulos falaram sobre isso, aonde a fé salvífica, ela vem aqui através da pregação do evangelho, beleza? Olha só, em Romanos capítulo 1, versículo 16, Efésios 1:13, Judas 1:3, lá vai dizer que o evangelho, essa fé, ela foi dada aos gentios, aos santos, aqui, entendeu? Tendo essa clareza, pessoal, de que o evangelho pregado alcançou não só o judeu, não só aqui o povo escolhido de Deus, mas também os gentios e todo o mundo, todo aquele que acredita em Deus, então é salvo mediante a fé em Cristo Jesus, tá? Nós temos aí esta palavra aí. Ainda mais, pessoal, o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar que esta palavra, ela é digna de confiança, ela é digna de credibilidade. O apóstolo Paulo, ele vai dizer para Timóteo, na primeira carta, no capítulo 4, no versículo 9, que esta palavra, ela merece atenção, tá? Então, pessoal, preste bem atenção, o evangelho de Cristo é o próprio Cristo, a palavra pregada que salva, que liberta, que transforma, é o próprio Logos, é o próprio Senhor, é o próprio Cristo, tá? Onde os profetas mencionaram, falaram sobre ele, tá? Onde os discípulos falam sobre ele, e é nesse fundamento aqui, que os apóstolos vivem, acreditaram, e é nesse fundamento que a nossa fé está arraigada. Observa que o próprio apóstolo, ele vai dizer no capítulo 2, versículo 20, que edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Opa! Então, o fundamento da fé dos apóstolos, dos profetas, aqui do Antigo Testamento, de tudo que a Bíblia Sagrada está falando, quer dizer então que o fundamento dos apóstolos e de todos eles aqui é ele mesmo, Cristo Jesus? De fato, queridos, o próprio apóstolo Paulo deixa claro aqui em Efésios 2:20, tá? E ainda mais, pessoal, além da palavra ser digna de atenção, é uma palavra que salva, que transforma, é o evangelho que traz vida, que leva para a vida eterna. Ela tem como mandamento acreditar, colocar crédito nesse Deus que salva, né? João 3,16, o próprio Jesus vai falar que Deus enviou ao mundo o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não viesse a morrer, mas que tivesse vida eterna. Então a fé salvífica, ela parte de confiar e de dar crédito a Deus, beleza? Olha só, para finalizar, pessoal, nós temos aqui o nosso versículo base, né, que diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Observa que a nossa fé aqui, ela é o próprio Cristo Jesus. Observa que essa fé, ela tem um fundamento.
E o fundamento dessa nossa fé é Cristo Jesus, conforme vemos aqui em Efésios capítulo 2, versículo 20. Essa fé aqui é o evangelho pregado, tá? Do reino que vem para nos salvar. E esta fé aqui tem o fundamento que a pedra angular, o próprio Senhor Jesus. E ainda mais, a nossa fé, ela parte de esperar confiantemente no Senhor. Então, pessoal, a nossa fé é Cristo, o fundamento dessa fé é Cristo, e nós esperamos Cristo Jesus. E a convicção de fatos que se não veio, de que a nossa fé é espiritual, tá, pessoal? Nós confiamos, nós colocamos crédito na fundamentação de que Deus é poderoso, salva, liberta, transforma, e nós esperamos no próprio Senhor, tá? Nós temos a convicção disso. Isso é fé, tá, pessoal? Então, pessoal, para finalizar, nós entendemos que o quê? Que a fé é confiança e dar crédito a Deus, tá? A fé é dada através da pregação do evangelho, tá bom? A fé, ela é espiritual e a fé é Cristo Jesus. E para encerrar, pessoal, um dos reformadores aí, Martinho Lutero, ele vai dizer que na sua 5 sola, ele vai dizer que sola fide, que somente a fé. E aí, nós temos aí o seu conceito disso, que nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Então, nós somos justificados aqui por meio desse evangelho, onde nós acreditamos, confiamos, entendemos que o Senhor é nosso Salvador. Vivemos aqui esperando no Senhor, na sua vinda, nós perseveramos nessa caminhada. Depois de tudo isso, pessoal, aqui o apóstolo Paulo diz que por isso nós somos justificados, porque nós confiamos, nós acreditamos e nós esperamos aqui de Deus, em Deus e para Deus. Beleza, meus queridos? Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente em nome de Jesus. E fique atento aí para novos vídeos aqui que serão publicados, lançados aqui, tá bom? Para a glória do Senhor. Que esse vídeo sirva aí de enriquecimento, tá? Para você. Que esse vídeo sirva aí de um grande recurso aí na caminhada cristã, tá bom? Que Deus abençoe fortemente, ricamente a sua vida, em nome de Jesus.